Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. E eu já quero, antes de iniciar esse vídeo, já falar para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, para que você fique com a gente, que você se inscreva no canal. E se você gostar desse vídeo, gostar dos conteúdos, deixa o seu joinha, não custa nada para você, mas é tão bom pra gente, para que esse conteúdo alcance outras vidas. É gratuito, não vou te cobrar nada por isso, mas eu te peço essa ajuda para que outras vidas também sejam alcançadas através desse vídeo. E o tema do nosso vídeo de hoje é: os milagres de Deus, eles ainda acontecem nos dias de hoje? O que você acha? Então já deixa aqui nos comentários que eu quero ler todos. E eu já vou iniciar pedindo para que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 10 ao 18. E diz assim: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela e saiu. Então comeu algumas coisas e já não estava tão triste. Nós vemos aqui uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Ana. Ana era casada com Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina. Porém, essa mulher, a Penina, ela conseguia gerar, mas Ana não. Ana era considerada uma mulher estéril. E conforme nós vamos lendo aqui, eu só li um pedaço do trecho da história, mas eu convido você a ler toda a história de Ana. E se encontra no capítulo 1, e daí vai o capítulo 2. Eu convido você a ler, porque essa história é muito, muito linda. Como eu estava dizendo, Ana não podia ter filhos. Penina, que era outra mulher de Eucana, que também era marido de Ana, podia ter filhos. E daí, o que aconteceu, meu povo? Essa Penina começou a provocar a Ana. Então ela ficava ali contando vantagens porque ela era mãe. E a Ana queria muito ser mãe, mas não podia ter filhos. Só que uma coisa muito interessante, Eucana amava demais a vida da sua mulher, a vida de Ana. Ana começou a ficar muito, muito amargurada porque ela não poderia gestar e o sonho dela era ser mãe. E acontecia que uma vez por ano, o seu marido Eucana ia até Siló para oferecer sacrifícios. E certo dia, Ana foi, junto com seu marido, até Siló oferecer esse sacrifício e adorar a Deus. Lá se encontrava Eli, o sacerdote daquele lugar. Ele era o responsável por pegar todas aquelas ofertas e oferecer em sacrifício a Deus ali, a favor daquela família que tinha trazido aqueles animais. Só que Ana estava muito aflita. Ela começou a orar pedindo a Deus um filho, porém ela apenas orava mexendo os lábios e não saía nenhum som. Então aquele sacerdote, o Eli, começa a julgar a história de Ana, sem saber o que se passava dentro do seu coração. Mas Jaque, o que a história de Ana tem a ver com o título do vídeo? E o primeiro tópico que eu quero abordar aqui com você é a dor que ninguém entende. Tem certas dores que só quem passa sabe como é. Ana sofria no silêncio. Ela não colocava para fora, ela não saía falando para os 4 cantos do mundo que ela não poderia ter filho.
ela era humilhada pela sua rival, que era também mulher do seu marido. E uma coisa muito interessante que eu quero abordar: ninguém compreendia a dor dela. Tem um episódio que acontece na passagem, na história, se você ler a história toda, você vai ver. O marido dela chega para ela e diz: Ana, por acaso eu não sou mais valioso para você do que 10 filhos? E, gente, o que eu quero abordar aqui é que muitas vezes as pessoas não vão entender a nossa dor. Nós muitas vezes estaremos ali sofrendo, chorando, porque só quem sabe, só quem passa sabe como que é a dor que nós sentimos aqui dentro. E Eucana, por mais que era o marido de Ana, ele não estava compreendendo a profundidade dessa dor. O segundo tópico que eu quero abordar aqui com você é o julgamento das pessoas. As pessoas sempre vão te julgar a sua forma de agir, julgar a sua forma de falar, como você anda, como você se veste. As pessoas são excelentes julgadoras. Eli era um sacerdote do Senhor, ele era uma pessoa de Deus, mas mesmo assim, sendo pessoas de Deus que servem a Deus, elas também estão sujeitas a cair no erro do julgamento. Quando Ana foi ali naquele lugar e começou a apresentar os seus pedidos de oração a Deus, e ela começa só a mexer os lábios, ela estava quebrantada, ela estava emocionalmente quebrada, mas ela recorreu à oração. E o pior, que depois de tudo isso, ela ainda foi julgada pelo Eli, pelo sacerdote Eli, por estar bêbada, aparentemente. Então ela explica que ela não estava bêbada, mas ela estava muito aflita. Muitas vezes, nós seres humanos temos um erro gravíssimo de julgar aquilo que vemos, mas o que o Senhor vê e o que o Senhor leva em consideração de fato é aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem ver, porque nós, seres humanos, vemos o exterior, mas Deus, ele vê o íntimo, o seu interior. E dói tanto em nós que estamos passando por esse período de luta, de busca, pela busca por um milagre, dói tanto saber que enquanto nós estamos lutando aqui dentro, tem pessoas nos julgando do lado de fora. O terceiro tópico que eu quero abordar aqui com você é que Deus vê tudo. Mas ele não apenas vê, ele também nos responde. Deus viu Ana, Deus ouviu a Ana também. E o mais importante, Deus respondeu à oração dela. As pessoas muitas vezes podem até não entender a profundidade, o tamanho do seu pedido, mas o que importa é que Deus está vendo tudo isso. Mas já que aí, Deus continua respondendo orações nos dias de hoje, ou foi só nesse tempo da Bíblia, ou foi só com essas pessoas selecionadas dentro da Bíblia? Não, Deus continua respondendo às nossas orações e continua sim fazendo milagres nos dias de hoje. E eu quero ler com vocês uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, e diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o Senhor, ele não mudou, o Senhor continua o mesmo. Muitas vezes nós mudamos de opinião constantemente, mas ele não. Ele permanece o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus que realiza desejos impossíveis. Como eu citei aqui, Ana era estéril, mas o Senhor concedeu o pedido de Ana. Depois disso, Ana voltou a Siló e ela disse para Eli: olha, eu sou aquela mulher que um dia estava aqui chorando e hoje eu estou aqui com o meu milagre. Aquela oração, a minha oração foi atendida e hoje eu trago ele aqui como prova de que o milagre do Senhor aconteceu e ele vai servir ao Senhor aqui neste lugar. E ela então entrega o seu filho ali, Samuel, para servir a Deus, para honrar a Deus naquele lugar. Então, o Senhor continua assim fazendo milagres no dia de hoje. Eu não sei qual é a situação que você tem passado ou que você precisa de algo impossível, que você olha e fala: já que não tem mais jeito, para medicina não tem mais jeito, para ciência não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Eu tenho uma resposta para você. Existe uma pessoa que pode resolver todos os seus problemas. Essa pessoa
é Jesus e Ele continua sendo o mesmo que realizou milagres e eu creio que Ele realizará o pedido do seu coração. A Bíblia fala que nós temos que crer. Tem uma passagem na Bíblia também que diz que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Então existe em nós um poder, é o poder de crer que só Jesus ele pode realizar milagres e coisas que nós não conseguimos. Então eu desafio você a entrar nesse lugar de confiança, de fé e crer que Deus pode sim entregar um milagre na sua vida. E você saia desse vídeo totalmente confiante que Deus irá te atender. Eu creio nisso e eu quero que você comente aqui, até salva esse vídeo para que quando o milagre acontecer, você volta aqui e comenta que, olha, realmente, Deus atendeu o meu pedido. E testemunhe isso. Nunca se esqueça de testemunhar o que o Senhor faz na sua vida. Porque nisso nós também honramos a Ele. Deus abençoe sua vida.